O fariseu e o publicano. Eu sou o pastor Wellington, sejam bem-vindos ao nosso canal e à nossa palavra do dia. E o tema que eu gostaria de meditar com você é sobre a parábola de Jesus que fala sobre o fariseu e o publicano. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Alguns que confiavam na sua própria justiça desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo com este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Irmãos, esta parábola sobre os 2 pecadores foi contado pelo Senhor com o objetivo de atingir alguns homens que confiavam em si mesmos e consideravam justos e desprezavam os outros. Jesus contou, os 2 subiram ao templo com um único objetivo. O objetivo dos 2 era orar. Um dos homens, que era o publicano, conhecido como cobrador de imposto, reconheceu que era pecador e confessou diante de Deus. Enquanto isso, o outro, que era o fariseu, o religioso, ultraconservador, preferiu se gabar da sua própria justiça e omitiu os seus pecados. Esta parábola de Jesus fala de um homem que pensava ser bom, mas que foi rejeitado por Deus, e do outro, que reconheceu ser mau e foi alcançado pela misericórdia de Deus. Vamos nos colocar dentro desta parábola e seguir esses 2 homens até o templo. Enquanto um procura o melhor lugar para fazer as suas orações, o outro de longe fica praticamente na porta de saída. Enquanto um olhou só para o seu ego, o outro viu uma grande necessidade de salvação. Os 2 homens adoraram. Um adorou a si mesmo, o outro adorou a Deus. Um focou nos seus méritos, o outro reconheceu que jamais poderia ser salvo pelos seus esforços. Um desprezou os outros e o segundo desprezou a si mesmo. Um levantou um altar para si e o outro se colocou no pó. Um implorou justiça do Senhor e outro implorou a misericórdia. Meus amados irmãos, agora vamos voltar os nossos olhos para o publicano. Vemos uma atitude de pura humildade. Ele estava em pé, afastado, de longe da multidão. Não havia desejo de ser ouvido por ninguém, além de Deus. Seu temor era tão grande que ele nem sequer levantava, de acordo com a palavra, os olhos para os céus. Antes, ele preferiu baixar a cabeça. Enquanto orava, esse homem batia no seu peito e clamava: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Essa curta oração foi pelo cobrador de impostos. Tinha todos os ingredientes necessários
para que Deus se voltasse para a sua oração. Em suas poucas palavras, vimos que ele tinha a consciência de que sem o perdão do Pai não haveria salvação. Ao baixar a cabeça e bater no seu peito, esse homem reconheceu que era falho e que necessitava da mão poderosa de Deus na sua vida. O fariseu deixou o exemplo no sentido justificado. Com certeza, ele saiu daquele lugar impressionado diante da grandeza, e a sua recompensa, porém, não veio de Deus. Mas os homens que ali estavam, devem ter ficado impressionados, admirados com tanta santidade daquele homem. Já o publicano deixou o templo sem ser notado pelos homens, mas voltou para casa, justificado por Deus, porque se humilhou. Em relação ao fariseu, a oração dele foi o seguinte: Deus, eu não sou como essas pessoas, pecadoras, adúlteras. E ele acrescentou: eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Observe que a oração era uma oração de exaltação. É como se ele estivesse obrigando Deus a ouvir a sua oração simplesmente pelos atos que ele praticava. Em relação a fazer jejum, em relação a dar o dízimo, ele achava que Deus era obrigado a atender às suas orações. Irmãos, vamos analisar o seguinte: Jesus nos deixou 4 lições importantes com esta parábola. A primeira lição é o seguinte: religiosidade não significa nada para Deus, se não brotar de um coração sincero e se não estiver de acordo com a vontade de Deus. Segunda coisa, o orgulho acaba com a nossa vida espiritual. Terceira, reconhecer que somos pecadores indignos é a chave para agradarmos a Deus. E o último, Deus não vê a aparência, ele vê o coração. O fariseu, que aparentemente era justo, tinha uma capa de egocentrismo, de hipocrisia em seu coração. Enquanto isso, o cobrador de imposto se via como o pior dos pecadores e agradou a Deus com a sua sinceridade e humildade. Diante disso, fica a pergunta: em seu momento íntimo com o Senhor, suas orações são mais parecidas com o do fariseu ou com o publicano? Irmãos, diante dessa parábola que Jesus nos ensinou, diante desta lição, você tem alguma lição para tirar dessa parábola? Se você tem alguma coisa a mais a acrescentar, deixa aí no comentário: pastor, esta parábola trouxe tal lição para mim. Deixa aí no comentário do vídeo. Irmãos, que Deus abençoe, se inscreva no nosso canal, ficam todos na paz do Senhor. E às 18 horas e à meia-noite eu estou fazendo uma oração abençoada pela tua vida.